Após o escândalo, a demissão. Pedro Guimarães não é mais presidente da Caixa Econômica Federal. Ele deixou o cargo depois de se envolver em escândalo de assédio sexual contra funcionárias administrativas. Em uma carta, Pedro Guimarães nega as acusações, critica, faz um rebate, mas mesmo assim, alegando querer colaborar com o governo, entrega o cargo. Quem assume a Caixa Econômica Federal é o braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques. Todos os detalhes do escândalo do caso Pedro Guimarães você vai ter na edição de hoje do Expresso Direto, que vai mostrar também problemas no metrô do Recife fazem com que todas as estações do sistema fiquem paralisadas na manhã de hoje. A maioria delas só voltou a funcionar no começo da noite. Em São Paulo, greve de ônibus dura um dia inteiro e deixa os passageiros na mão. Chuvas fortes vem aí, é o que diz a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A Defesa Civil já está alertando os moradores de áreas de risco. E você vai ver também, Sport perde em Minas Gerais. O Náutico, jogando em casa, empatou agora há pouco contra o Criciúma. Boa noite para você. Pedro Guimarães não é mais presidente da Caixa Econômica Federal. Ele entregou o cargo no final da tarde, começo da noite de hoje. Pedro Guimarães se envolveu ontem, na última terça, num escândalo envolvendo mulheres que trabalham no setor administrativo da Caixa Econômica Federal, que relataram terem sofrido assédio sexual do então presidente da Caixa Econômica Federal. Segundo esses relatos, Pedro Guimarães chegava a tocar com a mão nas partes íntimas delas e faziam convites inadequados, além de se apresentar para elas em trajes menores, como por exemplo, cueca samba canção. Pedro Guimarães, ele tem 51 anos, é um economista, foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 para presidir a Caixa Econômica Federal, uma estatal de mais de 160 anos, e que, por conta justamente deste escândalo, teve que deixar o cargo. Em uma carta que escreveu anunciando a sua demissão para o presidente Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães negou as acusações, disse que eram todas acusações que não se sustentam, que prejudicou sua família, sua mulher, filhos, seu casamento, e também são acusações a qual ele é vítima de mentiras, segundo ele. Mas que, como sempre colaborou com o governo federal, deixa o comando da Caixa Econômica Federal numa tentativa de colaborar com a imagem do governo, para que a imagem do governo não fique ainda mais desgastada, justamente porque este ano é ano eleitoral. E ele disse que a verdade prevalecerá. Palavras de Pedro Guimarães, em resumo, numa carta que ele entregou para o presidente Jair Bolsonaro para anunciar a sua demissão. Pedro Guimarães, essa denúncia envolvendo o caso Pedro Guimarães foi divulgado pela primeira vez com exclusividade pelo portal Metrópolis e confirmada pela TV Globo. Ainda nesta edição do Expresso Direto, você vai ter todos os detalhes deste escândalo que mexeu com o mundo político e econômico de Brasília. Até porque o Palácio do Planalto confirmou que Daniela Marques, braço direito do ministro da Economia Paulo Guedes, agora vai presidir a estatal. Ainda nessa edição, todos os detalhes da demissão de Pedro Duarte Guimarães. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu um alerta laranja de estado de atenção para a região metropolitana do Recife, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes já a partir desta madrugada, podendo se estender durante toda esta quinta-feira. Outras regiões de Pernambuco também estão neste mesmo alerta, são as zonas da Mata Norte e Sul e o Agreste. Segundo a APAC, o Agreste vai sofrer com chuvas moderadas.
com menor intensidade do que as zonas da mata e a própria região metropolitana. São esperadas chuvas de cerca de 50 milímetros, que é um acumulado considerável, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Hoje à tarde, por volta de 2 horas, começou a chover de maneira moderada e forte na região metropolitana do Recife. E as imagens que nós temos, por exemplo, é a imagem aí da Avenida Ayrton Senna, em Jaboatão dos Guararapes, já alagada, isso de tarde por conta justamente deste temporal. O temporal de agora, segundo a PAC, é uma convergência de 2 fenômenos climáticos. As ondas de leste, que vem provocando chuvas fortes desde maio, juntamente com uma frente fria que está estacionada no Oceano Atlântico e potencializando ainda com a elevação da temperatura das águas do Atlântico, é que essas nuvens de chuva estão se formando e jogando todo este temporal para a costa do Nordeste. Portanto, a informação é essa: uma possibilidade de chuvas moderadas a fortes para a região metropolitana do Recife, zonas da mata e agreste, válidos para esta quinta-feira, onde, de acordo com a PAC, a chuva deve começar já nesta madrugada. Amanhã, o Expresso Direto vai trazer todas as informações caso haja alguma atualização em relação a isso. E a qualquer momento, ainda nessa edição, se necessário, vamos trazer também atualizações para vocês desse aviso meteorológico que foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima. A seguir você vai ver: o metrô do Recife para de novo. Uma pane elétrica deixa todas as estações paradas na manhã de hoje. A maioria delas, voltou a funcionar somente agora há pouco, no começo da noite. Em São Paulo, greve de ônibus deixa os passageiros na mão. E claro, todas as informações do caso Pedro Guimarães. Voltamos já. Morreu nesta madrugada, morreu por volta das 2h25 da madrugada desta quarta-feira, no Recife, o dançarino de brega funk Jadson dos Santos Estevão, conhecido como Jadson Neif, de 22 anos. Ele estava junto com a esposa na BR-101, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Sul, quando acabou se envolvendo em um acidente. Ele estava na moto junto com a esposa quando o veículo acabou batendo num buraco. Os dois caíram na via e um carro, que não foi identificado, atingiu o casal. Jadson foi levado para o Hospital da Restauração no Recife. 52 minutos depois do acidente ele deu entrada. Isso às 9h52 da noite de ontem. A esposa dele foi levada para um hospital em Vitória de Santo Antão, onde até o presente momento não se tem informações sobre o seu estado de saúde. Jadson chegou ao HR com um quadro de politraumatismo. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O artista deixa a esposa e um legado muito importante, principalmente para o brega funk, já que ele era um dos dançarinos conhecidos no estilo brega funk, que bomba muito no Recife, região metropolitana e no estado de Pernambuco como um todo. Nesta quarta-feira foi um dia de caos para os passageiros do Recife, que dependem do metrô. Todas as estações do sistema ficaram paradas. Isso porque houve um problema, uma falha no sistema elétrico aéreo, daqueles cabos que alimentam o tráfego do metrô, na estação Ipiranga, no bairro de Afogados, que pertence à linha Centro.
Misteriosamente também a linha Sul acabou também sofrendo com essa falha e não funcionou. Isso hoje pela manhã. A CBTU colocou alguns avisos ali nas estações dizendo que as estações estavam fechadas. Alguns funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos chegavam a informar a população dizendo que havia um problema, tudinho, mas outras pessoas em outras estações não tiveram o mesmo tratamento e ficaram sem informações para poder se locomover para seus destinos. E isso causou um caos no trânsito. O Grande Recife Consórcio de Transporte teve que acionar o seu esquema emergencial de transportes de ônibus para poder locomover os passageiros de uma estação para outra. E por volta das 7h30 da manhã, a linha Sul voltou a funcionar. A linha Centro, que era onde o problema aconteceu, na estação Ipiranga, seguiu sem funcionar. As estações da linha Centro, que vão para as estações de Jaboatão e de Camaragibe, só voltaram a funcionar por volta das 6h15 da noite de hoje. Praticamente um dia perdido. Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos pediu desculpas pelos transtornos provocados por essa falha, que durou cerca de 20 horas para ser consertada. E em São Paulo, os motoristas e cobradores de ônibus decidiram entrar em greve. Foi a segunda greve da categoria em junho de 2022. As reivindicações são as mesmas. Melhores salários, melhores condições de trabalho. E num acordo sindical entre os patrões e empregados, no final da tarde de hoje, a greve se encerrou. A greve, que começou por volta da meia-noite, deixou os passageiros na mão. Em terminais de ônibus eram enormes as filas e também os grupos de pessoas que esperavam os ônibus chegarem e acabavam não chegando. A greve dos motoristas de ônibus foi considerada ilegal pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo. O Ministério Público Federal vai investigar Caio Paz de Andrade, que por não ter uma formação adequada para assumir a presidência da Petrobras, é o motivo de estar sendo investigado. Isso porque o MPF suspeita que a sua indicação tenha sido favorecimento político. Caio Paz de Andrade não tem formação para poder assumir a Petrobras, justamente na área administrativa. E isso fez com que o MPF começasse a investigar sua conduta. Caio Paz de Andrade foi indicado pelo governo federal para assumir a presidência da Petrobras no lugar de José Mauro Coelho, que renunciou ao cargo pressionado depois que deixou aumentar pela última vez o preço dos combustíveis da estatal. Hoje, um preço médio dos combustíveis para os brasileiros custa na casa dos R$ 8 e R$ 9, sejam eles de gasolina ou diesel. Muitos brasileiros estão tentando buscar alternativas fora do Brasil, como por exemplo, quem mora ali na fronteira com a Argentina, pega seu carro e vai abastecer em um posto argentino. Consequentemente, o preço sai mais barato. A seguir você vai ver toda a repercussão do caso Pedro Guimarães e também que Sport perde na Série B. E agora há pouco o Náutico terminou o jogo empatando com o Criciúma. O Náutico que jogou em casa. Voltamos já. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport foi até Belo Horizonte enfrentar o líder Cruzeiro e saiu perdendo. O Sport abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos 26, Sabino fez gol contra, deixando tudo igual. No segundo tempo, Diego de Melo virou para a Raposa Mineira. Resultado: 2-1 para o Cruzeiro, que é líder, e o Sport permanece fora do G4.
E mesmo se o Sport ganhar a próxima rodada, ainda assim não vai conseguir entrar no G4. Até porque entre o quinto e o quarto colocado há uma diferença de 4 pontos. O Sport está em quinto, o Grêmio está em quarto. Jogando também hoje pela 15ª rodada da Série B, o Náutico pegou o Criciúma em casa. A partida terminou agora há pouco. O Náutico começou a partida jogando e levou um gol de Léo Costa aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Bruno Bispo descontou para os donos da casa e empatou o jogo. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, Pedro Vitor quase virava o placar para o Náutico, mas com uma catimba ali dos jogadores do Criciúma, ele acabou perdendo o foco e jogou a bola nas mãos do goleiro do time catarinense. Resultado final, depois teve o segundo tempo, teve oportunidades, lances, mas no final do jogo o placar seguiu inalterado. Resultado, 1 para o Náutico, 1 para o Criciúma. Mesmo o empate não ter sido o objetivo do Náutico neste jogo, o Timbu conseguiu sair da zona de rebaixamento. Está agora em 16º lugar com 15 pontos ganhos. Dentro da zona de rebaixamento está CSA, Ponte Preta, Guarani e o Lanterna Vila Nova, todos já com a 15ª rodada definida. O próximo jogo do Náutico vai ser também em casa, neste sábado às 6h30 da noite, contra o Novo Horizontino. E agora a gente fala sobre o escândalo de Pedro Guimarães. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal se envolveu no escândalo de assédio sexual contra funcionárias administrativas do banco. Elas relatam ações completamente escabrosas por parte de Pedro Guimarães, que é casado e tem 2 filhas. Funcionárias do setor administrativo da Caixa Econômica Federal relataram ao portal Metrópolis que Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, apalpava os seios e chegavam a tocar nas partes íntimas das vítimas. Os relatos são escabrosos. Uma funcionária relata: "Eu considero um assédio. Foi em mais de uma ocasião. Ele tem por hábito chamar grupo de empregados para jantar com ele. Ele paga vinho para esses empregados. Não me senti confortável, mas ao mesmo tempo não me senti na condição de me negar a aceitar uma taça de vinho. E depois disso, ele pediu que eu levasse até o quarto dele à noite um carregador de celular. E ele estava com as vestes inadequadas. Estava vestindo de uma maneira muito informal, de cueca samba canção. Quando cheguei para entregar, ele deu um passo para trás, me convidando para entrar no quarto. Eu me senti muito invadida, muito desrespeitada como mulher e como alguém que estava ali para fazer um trabalho. Já tinha falado que não era apropriado me chamar para ir ao quarto dele tão tarde e ainda me receber daquela forma. Me senti humilhada." Outra funcionária falou outra situação constrangedora. Por exemplo, pedi para abraçar, pegar no pescoço, pegar na cintura, no quadril. Isso acontecia na frente de outras pessoas. E às vezes, essas promessas eram no pé de ouvido e na frente de outras pessoas, mas de forma com que outras pessoas não ouvissem. Comigo foi em viagem, nessas abordagens que ele faz pedindo, perguntando se confia, se é legal. Abraços mais fortes, me abraça direito, e nesses abraços o braço escapava e tocava no seio, nas partes íntimas atrás. Era dessa forma. Uma terceira revela Pedro Guimarães como insistente e diz que ele já tinha fama de assediador. Eu só fingi que estava bebendo vinho e tudo, e aí ele começou a fazer umas brincadeiras. Aí na hora de pagar a conta pediu um abraço. Aí falou: eu tentei manter a distância. Um abraço maior. Eu fiquei muito sem graça. Que eu já vi que ele já, a gente já sabe da fama. Eu sabia da fama dele já. Então eu me reservei o máximo possível. E aí ele: não, mas abraça direito, porque você não gosta de mim?
Aí na hora que ele, na terceira vez que ele fez eu abraçar ele, ele passou a mão na minha bunda. E aí fora assim várias fotos. Ele, toda vez que vai tirar foto, pega na cintura da gente com uma intimidade que não existe. E isso deixa a gente muito constrangida. É muito sem graça assim. Eu me sinto meio violentada mesmo. Sabe esse tipo de atitude, sabe? As vítimas comentam que internamente a Caixa Econômica Federal tem um canal na internet exclusivo para atender vítimas de assédio dentro da empresa, mas optaram por não denunciarem o caso neste canal para não sofrerem retaliações. Segundo elas, outras colegas denunciaram neste canal assédios sofridos por Pedro Guimarães e outros funcionários, mas os processos não foram adiante e elas ainda teriam sido ameaçadas e punidas internamente, com advertências e até suspensões. Dia importante, a gente está fazendo um anúncio da dinâmica nossa, da parte agro, pelos próximos 12 meses, algo que realmente não era um foco da Caixa Econômica Federal. Ano passado a gente começou e realmente foi a primeira vez que a gente pediu para fazer parte do Plano Safra, e aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa dinâmica. Eu faço a primeira participação e depois as outras pessoas conversam. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa, acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos, e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que quando eu assumi o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei. Este não foi somente o primeiro grande escândalo por parte de Pedro Guimarães no comando da Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães é um dos poucos nomes que ainda está intacto no mesmo cargo, ou que permanece no clã da gestão Bolsonaro. Como presidente da Caixa Econômica Federal, teve atuação relevante em 2020. No começo da pandemia da Covid-19, Pedro Guimarães articulou o banco para que fosse pago através da Caixa o auxílio emergencial para os brasileiros vulneráveis na pandemia. Posteriormente, o auxílio emergencial substituiu definitivamente o Bolsa Família, passando a se chamar Auxílio Brasil. Apesar deste ponto positivo, Pedro Guimarães trouxe prejuízos à Caixa, sejam eles econômicos ou até judiciais. No fim do ano passado, Guimarães obrigou funcionários da Caixa a fazerem flexões durante um evento no interior de São Paulo. A Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, afirmou que a atitude significava assédio moral. Já o primeiro trimestre de 2022 não foi muito bom para a Caixa. O lucro líquido contábil do Banco Estatal fechou em 2 bilhões e meio de reais, uma queda de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, onde a quantia chegou em mais de 4 bilhões e meio de reais. Pedro Guimarães também pagou com a língua. Na polêmica reunião ministerial denunciada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Pedro estava presente e fez críticas árduas e duras contra empresários e veículos de comunicação, como a TV Bandeirantes. Pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte: vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente, quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, no Camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro Camburão com a filha, que se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Se a minha filha fosse pro Camburão, eu ia matar ou morrer. Em 2021, o presidente da instituição centenária ameaçou atirar a Caixa da FEBRABAN, junto com o Banco do Brasil, após a divulgação de um manifesto dos representantes dos bancos brasileiros criticando a gestão econômica do governo Bolsonaro. E ainda tem um que no dia 7 de dezembro de 2018 foi reportado pela revista Veja,
De acordo com esta reportagem, Pedro Guimarães, ele numa festa, ainda quando trabalhava para o Banco Santander, acabou esbarrando numa funcionária do banco de maneira brusca e por conta disso foi demitido do Banco Santander. Ou seja, Pedro Guimarães não consegue ter um autocontrole por onde ele passa e sempre acaba gerando polêmicas e mais polêmicas, uma pior do que a outra, por sinal. Pedro Guimarães é economista, nascido no Rio de Janeiro, formado numa universidade dos Estados Unidos e um fiel aliado do presidente Jair Bolsonaro. O economista carioca Pedro Duarte Guimarães, de 51 anos, é formado em economia pela Universidade Rochester, nos Estados Unidos. Especializado em privatizações, tomou posse da presidência da Caixa Econômica Federal em 3 de janeiro de 2019. Na instituição, foi responsável por elevar o lucro líquido do banco no primeiro ano de gestão, num crescimento recorde de 103%. Em 2017, se aproximou do então deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Em outubro, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, onde Guimarães levou Bolsonaro para o encontro com investidores. Desde então, Pedro é um dos apoiadores fiéis do atual presidente brasileiro. Quem assume o lugar de Pedro Guimarães é o braço direito de Paulo Guedes, ministro da Economia. Daniela Marques agora é a nova presidente da Petrobras. A nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela, que é um nome feminino, talvez foi colocada talvez para tentar diminuir toda essa polêmica envolvendo o escândalo de Pedro Guimarães, que desvaloriza a imagem feminina, enfim, tentando ali meio que limpar também a imagem do banco, que acabou se prejudicando consideravelmente por conta justamente deste escândalo envolvendo Pedro Guimarães de assédio sexual. O Ministério Público Federal vai investigar a conduta do agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, baseando-se nas denúncias feitas pelas funcionárias e ex-funcionárias da Caixa Econômica Federal. Denúncias estas que foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópolis e depois relatadas verbalmente para a TV Globo. O Expresso Direto de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter a qualquer momento e na próxima edição do Expresso, que será amanhã. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.